Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos realizando a leitura do Evangelho de Mateus e a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 3. Eu quero compartilhar com você os versículos 13 ao 15. Está escrito assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Amados, eu acho extraordinário a resposta que Jesus deu a João. Quando nós lemos ali, convém cumprir toda a justiça. Sabemos que o batismo de João era um batismo para arrependimento, para que as pessoas mudassem a sua maneira de ver as coisas. Porque arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Se nós lemos ali no versículo 2, estava João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse arrependam-se mudem a forma que vocês veem as coisas, que vocês enxergam o reino de Deus, que vocês enxergam a palavra de Deus. Por quê? O reino dos céus está próximo. Vocês precisam compreender como é o reino dos céus e para isso vocês precisam mudar a forma que vocês pensam. Isso é arrepender-se. Vocês precisam pensar como Deus pensa. Então, o batismo efetuado pelo profeta João Batista era um batismo para arrependimento, dizendo assim: sim, eu quero me voltar para as verdades de Deus, eu quero me voltar para o Messias. E aí Jesus vem e fala para João Batista que ele seria batizado, que ele precisava ser batizado. E João Batista: como assim? Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim dizendo que precisa ser batizado? E aí Jesus responde: sim, isso precisa acontecer para cumprir toda a justiça. Nós sabemos que a justiça de Deus é o fato de que Jesus Cristo condenou o pecado na sua própria carne, no seu próprio corpo. Jesus foi o nosso substituto. E aí nós precisamos compreender, amados, que quando fala condenou o pecado, condenou a natureza pecaminosa. Não são simplesmente atitudes pecaminosas. Jesus efetuou a justiça de Deus porque no seu próprio corpo Jesus veio em semelhança do homem pecador. Para quê? Para condenar o pecado, para condenar a natureza pecaminosa e estabelecer a realidade de uma nova natureza para todo aquele que crê. Nós precisamos entender isso sobre a natureza pecaminosa e a natureza divina, a natureza santa. Sabe, amados, quando Jesus veio e cumpriu toda a sua justiça, toda a justiça de Deus, Jesus nos substituiu. Jesus literalmente tomou o nosso lugar. Por que alguém que não tem Cristo Jesus, ele está debaixo de condenação? Porque a natureza humana sem Cristo Jesus está condenada. É uma natureza que veio do pecado de Adão, uma natureza pecaminosa. É por isso que eu sempre falo, por que a lei não pôde dar vida ao homem? Porque a lei não mudou a natureza do homem. Por isso que o povo de Israel tentava obedecer e não conseguia. Tinha uma natureza pecaminosa, uma natureza desobediente. Mas a justiça de Deus está no fato de que Jesus Cristo veio nos substituir para nos dar uma nova natureza, não mais condenada, governada, prisioneira do pecado e da morte,
mas uma natureza santa, justa e reta. Amados, essa é a justiça de Deus para nós. As pessoas confundem justiça com juízo. Justiça é uma coisa, juízo é outra. Todo aquele que está debaixo da justiça de Deus não entra em juízo. Por isso que a palavra diz em Romanos 8, 1 e 2, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio da lei do Espírito de vida, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Amados, a justiça foi feita. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a justiça de Deus. Por isso que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, que nós fomos feitos justiça de Deus. Porque a justiça foi efetuada por Cristo Jesus, amados, e nós precisamos receber a plenitude dessa justiça. Eu encorajo você a receber a justiça de Deus. Lembre-se, justiça e juízo são coisas diferentes. A justiça de Deus, efetuada por Cristo Jesus, trouxe vida para nós, trouxe redenção, trouxe justificação, trouxe nova vida, nova natureza para nós. A justiça foi efetuada, Jesus Cristo condenou na sua própria carne, no seu próprio corpo, aquilo que nos mantinha prisioneiros. E por causa da justiça que foi efetuada por meio de Cristo Jesus, hoje nós somos livres, justos, aceitáveis a Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. O mérito é todo de Jesus Cristo e nós recebemos pela fé essa graça, esse favor, essa justiça. Era necessário cumprir toda a justiça. Por isso que até ser batizado, Jesus foi batizado. Por quê? Porque ele nos substituiu de forma completa. Então eu encorajo você a receber a plenitude da justificação, da justiça de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque a tua justiça é completa. Tua justiça trouxe vida para nós. Tua justiça nos tirou debaixo da condenação, porque a tua justiça, Pai, condenou aquilo que nos mantinha prisioneiros. O Senhor mesmo condenou o pecado, condenou a morte, e por meio da obra completa de Cristo Jesus, o Senhor nos tornou justos, aceitáveis, livres. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Eu oro para que os meus irmãos compreendam a plenitude dessa verdade, recebam a plenitude da justiça que o Senhor conquistou para eles, que eles possam compreender que eles são a justiça de Deus em Cristo Jesus, que eles não estão mais debaixo de condenação, que eles não estão mais debaixo do domínio, do governo do pecado e da morte, mas que em Ti, Jesus, eles são livres, livres para viver a nova vida, livres para serem guiados, conduzidos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.